coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil. Nós estamos iniciando este nosso último programa do mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, e nós queremos refletir neste último programa sobre um personagem que é muito importante para o apostolado da oração no Brasil, o Padre Bartolomeu Tadei. Nós vamos celebrar agora, na sexta-feira, os 150 anos da fundação do apostolado da oração. Você é convidado, inclusive, a celebrar conosco. A partir das 9 horas da manhã, pela Rede Vida de televisão, você nos acompanha desde a Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, lá em Itu, onde nós teremos então a nossa celebração solene dos 150 anos do apostolado. Quem foi o fundador do apostolado no Brasil? Qual a importância dele para o apostolado, inclusive para o MEG, porque também foi ele o fundador da Cruzada Eucarística? Bom, o Padre Tadei nasceu numa pequena cidade da região de Áquila, na Itália. Nasceu no dia 7 de novembro de 1837. Depois de ordenado, ele entrou para a Companhia de Jesus. Entrou para a Companhia de Jesus já padre. Era padre diocesano e depois pediu para entrar na Companhia de Jesus, o que era muito comum naquela época em alguns países. E com 25 anos de idade, entendam bem, que naquela época os jovens eram ordenados muito cedo, né? Então ele tinha sido ordenado, entrou na companhia e se dispôs para a missão. Com 25 anos, então, de idade, ele foi destinado para o Brasil, fazendo parte de um grupo de jesuítas, de 4 jesuítas, que são os fundadores do Colégio São Luís, o Colégio São Luís nosso, daqui de São Paulo. O Colégio São Luís, primeira fundação do colégio foi em Itu. Depois o colégio migrou de Itu para a cidade de São Paulo e hoje já está na 4ª localização do colégio, mas foi fundado em Itu. Ele também recebeu de alguma forma, porque gostava muito, porque compreendeu isso já na Itália, tanto a devoção ao coração de Jesus, quanto o apostolado da oração recém-nascido na França, ele também traz isso no coração. E no Brasil, logo depois de chegado, então aqui, ele começa no ano de 1871, portanto há 150 anos atrás, no dia 1º de outubro de 1871, o Padre Bartolomeu funda o primeiro centro, o primeiro grupo do apostolado da oração em Itu, com algumas poucas senhoras que o ajudaram muito nesse começo e depois isso se espalhou como um fogo no mato seco, né? O Brasil inteiro, e o Padre Tadei mesmo naquela época também visitou com tantas dificuldades, pensar que é uma época que ainda não tem avião, mas visitou a lombo de animal, visitou de barco, né, pela costa brasileira, visitou tantos lugares no Brasil para fundar o apostolado da oração. Só para recordar que aqui em São Paulo, sobretudo, ele esteve presente em Itu, mas ele foi pároco também em Salto, onde fundou o apostolado da oração, e ele também trabalhou e fundou e construiu o Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Santos, no litoral de São Paulo. Então era um homem muito antenado, era um homem muito dinâmico. Funda então o apostolado em 1871, no dia de Santa Teresinha, né? E é considerado então o fundador e o propagador no Brasil do apostolado da oração e, por sua vez, da devoção ao coração de Jesus. Ele foi nomeado, naquele começo, como fundador também, o primeiro diretor nacional do apostolado da oração. E o apostolado, então, como eu disse, se estendeu, cresceu de tal forma que o cardeal Sebastião Leme, o cardeal do Rio de Janeiro, na época afirmou que o renascimento espiritual do Brasil é obra do apostolado da oração. Precisamos entender isso. O apostolado surge num período pós-Revolução Francesa em que a fé está sendo muito questionada na França e todas essas ideias, essas correntes também vão chegando ao Brasil. Estão chegando até hoje. Então esse descristianismo, né,
deixar de ser cristão, questionar a fé, questionar todos os dogmas, todas as coisas. Então o apostolado nasce um pouco também nesse contexto. E um convite exatamente ao renascimento espiritual, como diz o cardeal Lemne, que é fazer no nosso coração semelhante ao coração de Cristo, orientar a nossa vida para a missão, oferecer a nossa vida para a missão. Padre Tadei, com tanta vontade, logo depois, praticamente 4 anos depois de fundar o apostolado, ele já começa a imprimir, funda os bilhetes mensais, as folhinhas, né? Com um texto pequeno, com as intenções do Papa que já existiam, com o Evangelho de cada dia, e isso, orientações para os grupos do apostolado. Então esses bilhetes mensais alcançaram assim uma multidão de pessoas. Até hoje nós temos os bilhetes mensais. É uma folhinha singela, que muitas pessoas fazem a assinatura do bloquinho, com 16 folhinhas, e ela destaca e ela põe na mesinha, lá na porta da igreja, distribui num consultório, que é para as pessoas também poderem, então, se beneficiar dessa espiritualidade do coração de Jesus, da missão da igreja. Depois, um pouco depois, no ano de 1896, então o Padre Tadei funda também a revista Mensageiro do Coração de Jesus, que havia sido recém-fundada, a primeira revista na França, pelo Padre Henri Ramier, e depois, então, já havia em Portugal o Mensageiro do Coração de Jesus, já havia na Itália, e ele funda então no Brasil o nosso Mensageiro, que nesse ano completou exatamente 125 anos da fundação. No mês de junho se completou então 125 anos de publicação do Mensageiro do Coração de Jesus. Consegue então superar essas dificuldades. Vocês podem pensar, uma época que não tem a imprensa tão organizada quanto hoje, a questão financeira. Então muitas pessoas começam então a ajudá-lo para publicar essa revista que durante 125 anos nunca deixou de ser publicada nem um mês. Então é um bem que a gente diz, é um bem precioso do apostolado da oração que nós somos convidados a manter vivo, né? É uma revista de formação cristã, é uma revista de formação para tantas pessoas, não só do apostolado e do MEG, mas tantas pessoas também que vivem a sua fé, catequese, pastorais, né? Eu sempre tenho dito, nós fizemos isso, convido as coordenadoras dos apostolados também a dar de presente uma assinatura da revista para os jovens do MEG, sobretudo para os coordenadores. Nós demos a assinatura de presente para todos os articuladores do MEG. Então é importante que vocês também façam. O que é que custa gastar R$ 68 para dar de presente uma assinatura anual para um jovem do MEG? Pode ajudar muito esse jovem também a compreender a sua missão na igreja. Bom, além disso, o Padre Tadei, com a colaboração fervorosa do Apostolado da Oração, realizou em Salvador, na Bahia, no ano de 1900, o primeiro Congresso Católico Brasileiro. E ele estava na equipe de preparação desse congresso. Depois também se celebrou o congresso em São Paulo e no Rio de Janeiro, e ele também estava à frente. Esses congressos prepararam o caminho para a ação católica e para a ação social no nosso Brasil. Intensificando, portanto, a vida eucarística e a devoção ao coração de Jesus, o apostolado revitalizou toda a prática religiosa, tanto individualmente como das famílias, sobretudo por meio da consagração das famílias ao coração de Jesus, a entronização das imagens do Sagrado Coração de Jesus, a estampa que a gente encontra na casa da maioria dos brasileiros católicos, nós encontramos essa estampa bonita do Coração de Jesus e de Maria. Foi uma prática iniciada pelo Padre Tadei. Lembrando que o grande missionário disso no Nordeste foi o Padre Cícero Romão, que não só convidava a consagração e a entronização das imagens nas famílias, mas todos os anos a fazer a renovação dessa consagração que ainda hoje o povo do Cariri cearense faz com tanto gosto. Através também da consagração das cidades, dos municípios, dos estados de todo o Brasil foi consagrado ao coração de Jesus por influência também do Padre Tadei. A consagração do nosso país aqui ao Sagrado Coração de Jesus se deu,
no ano de 1956, durante o 36º Congresso Eucarístico Internacional, celebrado no Rio de Janeiro. O Padre Tadei já não vivia nessa época, porque ele morreu em 1913. Mas certamente é todo o trabalho dele que levou a essa consagração do Brasil ao coração de Jesus. Ele morreu, portanto, no dia 3 de julho de 1913, em Itu. Morreu num quartinho junto ao santuário construído por ele e pelo Apostolado da Oração, na lateral da Igreja do Bom Jesus, lá em Itu, o Santuário do Coração de Jesus. Deixando, quando morre, já funcionando 1.290 grupos do Apostolado da Oração em todo o Brasil. Naquela época já se fala que já tinha quase, nesses 1.290 grupos do Apostolado da Oração, já devia existir aí quase 1 milhão de pessoas em todos esses grupos. Então é importante, vocês sabem que todos os meses o Luiz Roberto escreve sobre o Padre Tadei na revista Mensageiro, e conforme vocês vão ver, aí na nossa tela também, atrás de mim, nós estamos publicando agora, no dia 1º de outubro, esse livro do Luiz Roberto, Bartolomeu Tadei, o Padre Santo de Itu, onde nós vamos poder desfrutar da vida missionária desse senhor, nesse processo também nosso de sonho de abrir a causa da sua beatificação e canonização. Causa essa já pensada de ser aberta no passado, né? E que não foi feita, e que agora nós estamos empenhados mais uma vez. Quero deixar para vocês esse texto que é do punho dele, num bilhetinho que ele mesmo escreveu, que está guardado hoje. O Padre Tadei registrou assim: fez um voto de fidelidade ao coração de Jesus e escreve: graças que o vosso coração me quer conceder, que Maria minha mãe deseja dar-me e que meu anjo da guarda vê serem-me necessárias. Graças, sobretudo, de entender e praticar uma verdadeira, constante, terna e perfeita devoção ao vosso Sacratíssimo Coração, a quem desde já consagro a minha alma e o meu corpo. Tudo o que eu tenho feito e farei, a minha vida e a minha morte, propondo-me jubiloso a pertencer inteiramente ao vosso coração, a viver totalmente para ele, por ele trabalhar e nele morrer. Senhor, não chego a compreender isto inteiramente, mas o que eu compreendo é que eu desejaria fazer o que de melhor pudesse alguém imaginar e realizar, oferecendo-me, portanto, cegamente as vossas amorosíssimas intenções. Jesus, dai-me o vosso coração. O meu já aqui o tendes. Abençoai-me e estarei sempre com a vossa graça, no vosso coração por toda a eternidade. Escrito isso no dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e ele coloca vossa criatura Bartolomeu Tadei. Olha que bonito, nessa própria oferecimento de vida, nós podemos entender a grande alma, a grande pessoa que foi o Padre Bartolomeu Tadei. Então, os assinantes da revista Mensageiro têm sempre essa página de Caminhos de Santidade e também a oração pessoal pela beatificação do Padre Tadei, que vocês podem usar pessoalmente. Algumas pessoas que vão alcançando graças também, que vão publicando, né, que a gente vai publicando, para recordar esse homem tão importante para o apostolado da oração no Brasil, a quem nós agradecemos, porque a sua vida foi muito fecunda. Os anos todos que viveu aqui no Brasil, de uma grande fecundidade, e até hoje nós podemos dizer que o apostolado da oração é fruto, né? Se o renascimento espiritual do Brasil é obra do apostolado da oração, como escreveu o cardeal Leme, nós podemos dizer que o apostolado da oração é obra do Padre Tadei. E nós agradecemos a Deus pela vida, pela vocação, pelo testemunho, por todo o trabalho que o Padre Tadei então desenvolveu em nosso país. E quando nós visitarmos o Santuário do Coração de Jesus em Itu, lá nós encontraremos os seus restos mortais, diante do qual nós podemos então rezar, pedir que ele também alcance para nós as graças necessárias para servir melhor o Reino. Um grande abraço e sexta-feira nós nos encontramos então na celebração
dos 150 anos do Apostolado da Oração. Um grande abraço. Sagrado coração do meu Jesus, oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.